Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudar um texto da irmã Juliana Gonçalves, cujo nome é Aviso e Consolo. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Lá tem uma meditação para cada dia do ano. Agora, quando a gente lê o Manancial, ou sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como eu digo todos os dias, há 5 anos quase, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Juliana Gonçalves. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para os irmãos que prestem atenção, porque eu vou falar aquilo que eu entendi, mas sempre a palavra do Senhor fala outras coisas ao nosso coração. Então, que vocês sejam atentos àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, tá bom? Quero também pedir aos irmãos que estejam com a Bíblia na mão. No Salmo 139 é a nossa leitura de hoje. E ele tem 24 versículos, então um pouco extenso. Para não ficar cansativo para vocês, pega lá, abre sua Bíblia no Salmo 139 e vamos ler juntinhos, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu estejas com este nosso devocional, que nós possamos compreender a importância de sabermos que tu és aviso e consolo para as nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler o Salmo 139, que é um salmo de louvor. É um salmo do irmão Davi, do rei Davi. E vai falar sobre a importância, louvar a onisciência de Deus. Tá pronto aí? Vamos lá? Então, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar para os confins do mar, também aí tua mão me conduz. Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar.
Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tornando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda, meu Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém? É um salmo muito maravilhoso, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Aviso de Consolo, e a irmã Juliana Gonçalves escolheu 2 versículos, que foram o versículo 23, 3 versículos, 23 e 24, que ela fez uma junção. Então ficou assim: Senhor, tu me sondastes e me conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Bem, irmãos, nós já sabemos disso, mas o texto vai nos relembrar que Deus é onipresente. Então, isso quer dizer o quê? Que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem, assim, nenhum segundinho do dia que Deus fala, vou tomar um cafezinho e não olha pra gente, que eles vão descansar e não olha pra gente. Em nenhum segundo do dia Ele se ausenta de qualquer coisa que a gente possa viver, qualquer alegria, qualquer desafio, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, Deus sabe. E é, assim, bastante interessante a gente observar que o irmão Davi, o rei Davi, né? Ele geralmente usa figuras de linguagem, uma metáfora, para descrever a presença de Deus no universo, né? Então ele vai falando das trevas, das luzes, da alvorada e tal, onde todos os lugares onde Deus está presente, né? Então Deus está presente no mais íntimo do nosso coração. Ele conhece cada pensamento que a gente tem. Cada palavra que a gente vai falar, Deus conhece. Antes da gente pensar, Ele já sabe. Olha só. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque Deus está presente em todos os momentos. Cada desejo que está chegando para os nossos olhos, Ele sabe. Cada coisa que a gente vai fazer com as nossas mãos, Deus também sabe. Além disso, né? É importante que a gente se lembre que Deus, Ele sempre existiu, né? Então, Ele está lá no passado, Ele está aqui com a gente e Ele está no futuro. Ele vai estar no futuro. Então, Ele sempre existiu e Ele vai estar em todos os tempos. Ele conhece a gente, já sabia antes da Dona Anita, minha mãe, me formar, lá na barriguinha dela, Deus já me conhecia. Ele sabia sim. E antes de Deus te formar, Ele já sabia de tudo. Ele já te conhecia. Ele sabe cada segundo do que se passa na sua vida, cada coisa. Ele sabe do hoje, Ele sabe do amanhã e Ele sabe do que já passou. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. E quando a gente tem a consciência dessa grandiosa presença de Deus, a gente tem que ficar esperto. Que isso é um aviso para nós. Um aviso que Deus, o eterno Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele prova os nossos pensamentos. Ele observa tudo que a gente faz a cada segundo e espera de nós o quê? Um amor verdadeiro, né? Ele espera que nós o amemos como Ele merece ser amado. Ele espera que nós amemos e nos dispusemos a ajudar também o próximo, a amar o próximo como Ele nos ensinou. Então, isso vai aumentar a nossa responsabilidade de viver segundo a graça que recebemos. Porque Jesus Cristo morreu por nós.
é um favor que a gente não merecia, a gente chama isso de graça. Então, obviamente, se o Senhor teve misericórdia, se você um dia parou para pensar e falou, nossa, eu sou pecador, eu faço tudo errado, cara, eu faço tudo errado, mas Jesus Cristo se sacrificou por mim, derramou o sangue dele por mim. Quando você toma essa decisão de seguir ao lado de Jesus, você percebe que você está tomado pela graça de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Reconhecer o Deus que temos, amá-lo e amar ao próximo, como ele nos ensinou. Então, a nossa responsabilidade vai aumentando de viver cada segundo essa graça que ele nos deu, esse querer do Senhor por nós, cuidar daquilo que a gente faz e ter consciência sempre daquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Sempre ter consciência dos nossos pecados e confessar, né? Aí 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É isso que nós temos que fazer, temos que estar atentos. Agora, a presença duradoura de Deus também é consolo. Também é consolo. Então, eu sei, né? Hoje eu fiquei sabendo que uma irmã nossa faleceu. Ela é irmã biológica de uma irmã muito querida minha. A gente até brinca e chama ela de mamãe. Então, assim, ela perdeu a irmã dela. E como é importante a gente saber que Deus é consolo. É consolo para a nossa vida, é consolo para a vida dela, é consolo para aqueles que perdem uma pessoa amada, é consolo para aqueles que perdem o emprego, é consolo para aqueles que estão tristes, estão desesperados, que estão enfrentando o desafio. Então, Deus é consolo não somente para os dias de angústia, mas para todos os grandes desafios que a gente enfrenta. Então, a gente pode ter certeza de que o próprio Deus, por pior, por mais difícil, por quase a gente achar que é insuportável aquilo que nós estamos enfrentando, é importante que a gente se lembre que Deus, o próprio Deus, nos guia pelo caminho eterno. Tá bom, irmãos? Bom, então é importante, o nosso manancial termina assim, ó. Deus se importa com o que acontece em nosso íntimo. Então, meu irmão, minha irmã que está passando aí por uma dificuldade, um desafio muito grande, uma perda muito cruel, fica tranquilo. Deus é o seu consolo. O Espírito Santo vai consolar você, tá bom? E fica atento à sua responsabilidade com as coisas do Senhor, porque Ele conhece tudo o que você faz, tá bom? Bom, eu vou terminar aqui deixando meu abraço de ursa. Hoje vai especial para nossa irmã Geni, que eu amo tanto, né? Então, vou deixar aqui meu abraço de ursa para ela e para nós que sabemos que o nosso Deus é aviso e consolo. E a gente tem certeza, para que nós que sabemos disso, ó, o abraço dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema. Por pior que sejam os desafios que você vai enfrentar, lembra, Deus já está lá.